A nossa saudação a você que está nos ouvindo, nos assistindo. Na entrevista técnica da semana, a gente conversa com Marcial Felício de Camargo Filho, médico veterinário da Cotriel, que vai falar para nós acerca de alguns assuntos importantes. Vamos falar sobre a questão do controle de carrapatos, a questão de pastagem, também da brucelose, tuberculose, esse controle que é importante os produtores realizarem. Felício, antes da gente gravar, a gente estava falando aqui, né, tá um pouco cedo ainda para a gente falar especificamente sobre essa questão de carrapatos, mas agora o produtor já pode ir se preparando quanto a essa questão dos carrapatos, que alguns bichos estão até um pouco mais resistentes quanto a essa questão, mas o que é importante considerar para o produtor é ele fazer esse controle efetivo dos carrapatos. Saudação, obrigado por ter aceito nosso convite mais uma vez, Felício. Saudação, Roger, saudação aos associados e clientes da Cotriel. Se tu pensar nesse momento que a gente vai falar sobre carrapato, é bem dizer um fim de ciclo, né? A gente está terminando o verão, está entrando no outono, só que é um momento que deve se pensar em carrapato porque ele não some por causa do inverno. Então no inverno ele vai ficar em estado de dormência, ele vai reduzir a sua multiplicação, mas ele continua ali. Então é o momento que o produtor tem para se preparar para encarar ele no verão. Então se tu manter o animal medicado, usar um carrapaticida durante o verão, que seja um banho periódico, um produto Puron, injetável também, tem várias fórmulas e várias formas de aplicação e vários princípios ativos. Só que o importante da questão da medicação é manter um rodízio de princípio ativo, não se deve repetir princípio ativo. Então, por exemplo, vamos falar um nome comercial, um produto comercial, o Fipronil. Se você usar o Fipronil agora, ele vai ter um residual de 60 até 90 dias no animal, né? Só que se tu usar novamente esse Fipronil em sequência, tu vai acabar dando resistência para o carrapato sobre o produto. Então cerca de 25% dos carrapatos já não morre mais. E se tu fizer uma sequência de 3 aplicações, mais da metade dos carrapatos daquele campo, daquela propriedade vão estar resistentes a esse produto. Então tu queimou o produto. Então é importante tu fazer um rodízio de princípio ativo. Outro ponto importante no inverno é as roçadas. Tem que manter o campo baixo, porque o sol é um inimigo natural do carrapato. O sol é um inimigo natural e também assim, se tu manter um ambiente mais fácil de acessar, pássaros comem carrapato, alguns outros insetos consomem o carrapato, então tu tem que dar uma situação propícia para o ambiente também fazer o controle desse parasita, né? Se tu deixar o campo sujo com vassoura, barba de bode, essas sujeiras que vai vindo no campo, é importante fazer uma roçada, caraguatá, tudo que fizer sombra no teu potreiro vai diminuir a tua grama e vai facilitar a multiplicação e a proliferação do carrapato. A questão mesmo que a infestação dos carrapatos ela tem épocas que ela aumenta mais, é principalmente essa questão dos princípios ativos ou é mais a questão do campo que está muito alto? O que você tem percebido visitando as propriedades, Felício? O carrapato ele adquire resistência, que a resistência que ele adquire aos parasiticidas, ela é fisiológica dele. Mas o que a gente nota muito assim é uma falha no controle do próprio ambiente, porque o carrapato, se tu vê 5% no animal e 95% está no chão. Então, se tu vê um animal totalmente carrapateado, infestado, assim, tu pode rapar com a faca, que nem o produtor fala, imagina como está esse ambiente, a contaminação que esse ambiente tem. Então, é muito importante tu usar esses manejos, fazer a roçada, deixar o ambiente que nem eu falei, que o próprio sol possa fazer esse controle. Porque o carrapato precisa de 2 fatores, a temperatura e a umidade. Nesse período que a gente teve essa seca severa aí no estado, o carrapato ele não se multiplicou, não porque não tinha calor tinha, a gente tinha calor, só que a umidade era tão baixa que ele acabava não conseguindo se multiplicar. No momento que voltou as chuvas, agora no final do ciclo, a gente começou a ter umas chuvas agora no final, e ele começou a vir. Então o carrapato estava ali, ele fica em dormência. O carrapato pode ficar mais de 1 ano no mesmo ambiente sem se alimentar e não morre. Então ele se esconde na terra, na primeira camadinha de terra fofa ali, embaixo das plantas, na matéria orgânica das plantas, assim, na sombra, e fica ali em estado de dormência. A hora que o animal vem, que ele sente o calor do corpo do animal, o animal deita ali, ele sobe e volta a fazer o ciclo dele. Então ele tem vários ciclos, é a larva que fica no ambiente, e depois ele passa para o animal,
ele vai de larva, ninfa, metaninfa, até ele virar o carrapato inchado, aquela cereja grandona que a gente vê, aí ela desce para o chão para fazer a postura. Então a gente tem que estar ciente que depende de nós fazer o controle. Então quando ele tem a opção de subir no animal, a gente tem que estar com o animal medicado, protegido, né? Blindar esse animal contra o carrapato. E o ambiente também, manter o ambiente limpo e controlado. Eu acredito assim, se a pessoa trabalhar com um calendário de desverminação e limpar o ambiente, em 2 anos, tu bem dizer, extingue o carrapato da propriedade. Mas isso não é o ideal também, a gente terminar com ele, porque o carrapato ele também transmite a tristeza, né? A babésia, né? E a anaplasma. E a tristeza parasitária, se o animal não tem o contato e ele acaba indo para uma propriedade que tem carrapato, ele vai sentir, é muito fácil perder animais. Então, uma carga baixa de carrapatos é aceitável e normal para a propriedade. Só a gente não pode perder o controle, né? Não pode deixar o carrapato tomar conta, né? A questão, agora, mudando um pouco de assunto, Felícia, a questão das pastagens, né? O que o produtor tem que observar? A Cotrial implementou agora o pacote até 5 vezes com alguns cultivares. Gostaria que você falasse desses cultivares. Também o que o produtor, né, a gente sabe, né? Começou agora, nos próximos dias vai se intensificar a colheita, mas aí, o produtor ele tem o gado de corte, o gado de leite, vai colocar as pastagens normais, os produtos normais também como alternativa ao inverno, mas para a pastagem. E o que você pode recomendar aí para o nosso produtor associado? O produtor tem várias opções de pastagens de inverno, né? Mas um material muito bom que a gente trabalha, que é o azevém baquiano, que acabou de chegar, no caso, está disponível agora. A gente até pede que os associados procurem a cooperativa, que vai ser negociado até dia 30 de maio. O objetivo é que a gente negocie e consiga fazer os pacotes, né, até 30 de maio. Esse produto, a gente tem um desconto para quem é produtor CCGL, né, que trabalha por intermédio da CCGL. E ele é um material muito resistente e muito duradouro, né? Então o baquiano ele te dá uma massa foliar muito boa e extremamente nutritivo. Tem várias outras cultivares de inverno para ser trabalhado. E o objetivo que a gente tem assim também é focar mais agora nesse inverno, como a gente veio de um vazio forrageiro bem grande com essa seca, que o pessoal capriche mais e foque um pouco mais em ensilar pastagens de inverno, que sejam aveia branca, fazer uma silagem. Tem trigo, né? Tem o trigo que pode ser usado para fazer silagem, porque o nosso verão tá ficando complicado de tu conseguir fazer uma boa silagem de milho, né? Então, se a gente não aproveitar os períodos que a gente tem de mais umidade, que o inverno é uma opção que a gente tem, para fazer armazenar esse alimento para período de escassez, né? As pastagens, quando eu vou pegar esse gancho que você falou agora, né, Felício, alguns produtores deixaram de plantar até uma parte da sua área, né, então não tinha nada. Quando a gente falava do trigo, né, tinha, ou era trigo sobre trigo, trigo depois de áreas vazias. Então o produtor que não plantou soja esse ano, ou que teve um problema, teve que acabar retirando a soja, ele tem que ter um cuidado especial ainda mais com essa área que vai destinar para pastagem, né? Sim, sim. Tem áreas até que ficaram nesse vazio, né? O que o produtor acabou já colhendo o soja, já está pensando em fazer uma cobertura. Mas o trigo, por exemplo, que eu estava te falando, o Energix, ele é uma opção para a gente trabalhar agora no inverno para silagem, porque é um material melhorado e próprio para isso, né? Então eu estou fomentando isso com os meus produtores, a carta de clientes que a gente tem aqui na região, que pensem mais nisso, né? Que a gente tem que olhar melhor essa oportunidade que a gente tem de fazer uma boa silagem de inverno, não focar só na silagem de verão, não só no milho, né? Porque quando vê, a gente não tem opção de alguma, quase, acho que 10% das propriedades que a gente trabalha tem alguma forma de irrigar o milho, né? E o restante fica dependendo da chuva, né? Então, eu estou fomentando bastante que o pessoal faça a silagem de inverno, que é uma opção que a gente tem de fazer uma reserva de comida para
o verão, né? Como é que está essa questão desse residual aí, os produtores que você conversa esse residual dessa silagem de inverno aí, ela deixa um bom residual, ela deixa uma boa material forrageiro para os produtores que utilizaram? Que resultados que eles já te relataram aí ao começar a implementar um pouco mais esse material de inverno, Felício? Sim, o rendimento por hectare é muito bom, né? Então ela dá um rendimento bom. E nutricionalmente também ela é muito boa. E questão assim de custos, né? Se for fazer custo por quilo, ela fica mais interessante do que o próprio milho, né? Então ela é mais eficiente. Eu acredito que seja uma ferramenta que a gente tem de trabalhar mais isso no inverno, não que vai deixar de fazer no verão, mas a gente nota que era uma crescente que o pessoal estava parando de fazer silagem de inverno. E não se deve, a gente tem que estar sempre, eu acho que o ano todo, né? O ano todo fazendo comida para estocar, sempre pensando em estocar. Que seja no inverno, no verão. Ah, não, vou fazer só silagem de verão. Eu vou ficar refém só de uma estação. Então a gente tem que trabalhar o ano todo, tentando armazenar o máximo possível. Felício, para a gente finalizar a questão do controle de brucelose e tuberculose, a CCGL está bonificando propriedades, está implementando que os produtores eles façam esse controle de brucelose e tuberculose, é fundamental, né? A questão sanitária, a questão de qualidade, a questão de mercado, o produtor tem que atentar para isso. E tem uma possibilidade à disposição aí de fazer esse controle de uma forma ainda mais eficiente. Tem a vacina, mas esse controle ele pode ser feito de uma forma preventiva e de uma forma mais ágil também, né? É um caminho sem volta, né? O controle que o Ministério está implementando, e isso aí é uma questão sanitária, né? Deve-se seguir essas normas, porque é para a saúde minha, tua, é a saúde da população que ingere o leite, né? Que consome esse produto que a gente trabalha. As ferramentas que a gente tem é a vacinação, né? Então a gente pode vacinar os animais para a brucelose. E essa questão da certificação das propriedades, ela encara o teste de tuberculose e o teste de brucelose. A CCGL subsidia isso para as propriedades que entregam leite para a empresa. E tem muitas propriedades, muitos produtores que estão meio receosos com isso, como é que eu vou dizer, não aceitam muito a história de testar os animais. Só que isso aí eu digo para vocês, é um caminho sem volta. Aproveitem a oportunidade que tem uma empresa que está disponibilizando esse trabalho, esse controle, essa certificação da propriedade, porque o Ministério exige de todos os laticínios. Então, por exemplo, vai chegar no momento que a pessoa não fez o teste. E a CCGL vai exigir que faça ou vai parar de coletar o leite. Se a pessoa não fizer e for procurar outro laticínio para trabalhar, no outro laticínio vai ser exigido também. Então, é um caminho sem volta. Eu acredito assim que quanto antes a pessoa fizer, certificar a sua propriedade, ter esse controle, porque isso é um controle. É uma doença de notificação compulsória. Então, se tu encontrar um animal com brucelose, tuberculose na propriedade, tu tem que notificar a inspetoria. A inspetoria é obrigada a embargar a tua propriedade, porque esses animais não contaminem outras propriedades. Então, se ficar protelando e tu tem um problema, esse problema só pode se agravar. Não tem um caminho para ele melhorar sem tu testar os animais, sem tu ter esse conhecimento, sem tu botar no papel o que está acontecendo, né? Testar os animais, todo mundo tá todo mundo livre, não tem tuberculose, não tem brucelose. Tua propriedade é livre, pode trabalhar tranquilo. Então faça que vale a pena. Muito bem, a gente agradece então ao médico veterinário da Cotriel, Marcial Felício de Camargo Filho, falando sobre a questão do controle de brucelose e tuberculose e a questão das pastagens e também, principalmente, dos cuidados para a prevenção de carrapatos.